Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus e eu quero falar hoje sobre um assunto muito interessante que diz respeito aos sonhos de Deus para nós. Todos nós temos sonhos ou acreditamos que Deus tem projetos na nossa vida e muitos deles ainda não aconteceram. Eu quero falar e basear a minha palavra na vida de José, que foi um sonhador e que teve o seu sonho realizado. Então eu quero ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 41, apenas 2 versículos, o versículo 38 e o 39, que dizem assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E nós sabemos que depois desta fala, Faraó o coloca como administrador da sua casa, na verdade, administrador do Egito, e ele conclui dizendo que depois dele, José seria aquele que teria maior autoridade. Mas disse uma coisa interessante lá no versículo 44. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Como nós sabemos, José, quando jovem, teve um sonho e ele viveu para que esse sonho acontecesse em sua vida. E o seu comportamento, os seus princípios de vida foram fundamentais para que o sonho se tornasse realidade. Nós temos que entender isso, que os sonhos de Deus eles vão acontecer na nossa vida, mas que o nosso comportamento é determinante para que isso aconteça. E o que eu quero compartilhar com você são 3 princípios na vida de José que fizeram com que ele alcançasse aquilo que o sonho de Deus era para a vida dele. Eu olho para a vida de José e eu percebo, primeiramente, que José era um homem de convicção. Ele sabia o que ele queria, ele sabia em quem ele cria. Parece-me, e eu me lembro do que Paulo disse, né? Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua vontade. Só um homem que tem convicção é capaz de passar por tudo que José passou e permanecer fiel a Deus e à sua visão e ao seu sonho. Ele teve a capacidade de ser preferido do pai e ser escravo, sem perder a sua convicção, sem perder a sua fidelidade a Deus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas precisam ser mais convictas, ser mais firmes, não ficar andando de um lado para o outro, mudando de opinião, mudando de igreja, mudando de tanta coisa. Não. Um dos princípios na vida de José que é fundamental é a sua firmeza, a sua convicção. Isso o fez alcançar o sonho que ele queria. Mas, além disso, José também era um homem de uma vida santa. José lutou por uma vida de santidade. A sua vida demonstra isso. Não apenas porque ele não aceitou o assédio da mulher de Potifar, mas porque onde ele estava, ele se comportava de maneira a ser destacado de todos. Seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja na família, ele sempre primou pela santidade. E é interessante que as pessoas têm um conceito errado de santidade e pensam que ser santo é se enclausurar, é fugir das pessoas, é ficar no mosteiro, é ficar num lugar sem contato com pessoas. Não, a santidade é justamente o contrário. Você se lembra do que aquela viúva lá no livro dos Reis falou acerca de Eliseu? Ao dizer: eu vejo que o homem que passa entre nós é um santo homem de Deus. Ou seja, a santidade, ela se evidenciou no contato com as pessoas, no andar entre as pessoas. E a santidade é fundamental para que a gente alcance os sonhos de Deus, porque sem santidade
é impossível agradar a Deus. E José era um homem que lutou e viveu uma vida de santidade. Mas o terceiro princípio da vida de José é impressionante, era o coração que esse homem tinha. Ele tinha um coração perdoador. Quando José revelou-se aos seus irmãos, quando seus irmãos descobriram que aquele príncipe era o irmão que eles haviam vendido, José tinha tudo na mão para se vingar, para dizer, agora vocês vão ver, mas não é isso que passava no coração dele. Pelo contrário, ele beijou os irmãos, ele abraçou, ele perdoou os irmãos, né? O coração dele era muito grande, tão grande, que os irmãos ficaram desconfiados e acharam que aquela atitude de José tinha a ver com a vida do pai. E quando o pai morre, eles vão até ele e falam, olha, eu não sei como é que vai ser agora, nosso pai morreu, mas ele mandou você cuidar da gente. Ele fala, fica tranquilo, o pai morreu, mas enquanto eu tiver vida, vocês serão bem cuidados e serão bem assistidos por mim. Ou seja, o perdão de José foi um perdão genuíno. A verdade é que José, ele sabia se comportar de tal maneira que o sonho de Deus para ele se concretizasse, porque ele era um homem de convicções, sabia em quem ele cria, sabia que o tempo todo Deus estava no controle, mesmo parecendo não estar, mesmo na cova, mesmo como escravo, ele sabia que Deus estava no controle, tinha convicção de quem ele servia. José tinha uma vida de santidade, ele se comportava bem, porque ele temia Deus. Ao ser assediado pela mulher, ele falou assim, não, eu jamais pecaria contra o meu Deus. E José tinha um coração que perdoava, um coração que amava, um coração que ele mesmo disse, Deus me fez esquecer o que vocês fizeram. Ele era capaz de lembrar do passado sem nenhuma dor no coração. Você quer que o seu Deus se realize na sua vida? Então, tenha a convicção de que Deus está no controle. Lute por uma vida de santidade e tenha um coração sem mágoa, sem amargura, porque as pessoas nos ferem. Mas se você tiver um coração limpo, aquilo que Deus planejou para você vai acontecer e na sua vida o nome dele será glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer com que essa palavra entre no seu coração e produza frutos para a glória dele. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.